E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo certo? Faz um tempinho já que eu não gravo vídeo, faz tempinho que eu não apareço aqui. É, E o motivo principal é porque eu fiquei doente. Eu ainda não tô 100%, mas assim, já tipo uns 90%, né? Foda que veio essa... Começou a chover muito e começou a esfriar muito, e sempre que tem essas mudanças drásticas aí de tempo, eu acabo, né, ficando doente, assim como muita gente. É, Hoje eu queria falar sobre um negócio que acho que pegou todo mundo de surpresa, né? Eu não quero falar especificamente sobre isso, tá? Mas eu vou ter que entrar nesse assunto para, enfim, vocês vão entender mais ou menos o contexto, né? Mas basicamente eu acho que aí já todo mundo tá sabendo, foi um negócio que estourou a bolha aí, né? Simplesmente teve uma repercussão absurda, que foi o falecimento aí de um atleta muito famoso e muito querido por todo mundo, né? Acho que quem conheceu assim o conteúdo e as coisas que ele fazia minimamente sabe a paixão que ele tinha, o carisma que ele tinha em relação às pessoas, ao esporte, a tudo, né? Tô falando do fisiculturismo, né? No caso do Gabriel Gandhi, né? Se você não conhece, provavelmente você viu ou vai ver alguma notícia dele nos próximos dias, né? Nos últimos dias, enfim. E eu que já fui desse meio da maromba aí por muito tempo, eu já fui muito aficionado, né, em relação ao fisiculturismo, em relação à musculação, em relação a esse mundo aí, né? Eu já conhecia ele, teve um tempo ano passado que, quando ele começou a ficar famoso, eu acompanhei ele, então, digamos que eu conheço por cima mais ou menos a personalidade dele, de acordo com o que ele apresentava. Enfim, o motivo, eu acho que enfim, não dá para eu entrar muito aqui, até porque saiu hoje o laudo, né, do IML e estavam especulando sobre uma causa X, e aí saiu o laudo do IML e, na verdade, o falecimento foi por causa Y, e aí tá todo mundo, assim, tá um movimento e um ruído e muito barulho em relação ao que foi a causa, aos envolvidos, a influências externas, em relação ao que ele estava fazendo, as pessoas aplaudirem o que ele fazia, porque ele era natural e começou a harmonizar, já fazer um ano, agora eu acho que no meio do ano, se eu não me engano, daqui um tempinho. E eu falo por experiência própria porque alguns anos atrás, por um certo tempo, eu cheguei a fazer o uso de substâncias exógenas, né? Em, e em quantidades muito pequenas, né? E ele tinha toda aquela cultura de querer acelerar e tipo, vamos pra cima e só se vive uma vez e tudo mais, e essa coisa aí que a garotada adora, né, ouvir e as pessoas ficam malucas, né? Porque é um discurso que é extremamente válido, eu acho que realmente você tem que pensar que você só vive uma vez, porque assim, é só uma vida, você cometeu um erro, é game over, não tem mais volta, né? Mas a gente também tem que ter a prudência de entender que é só uma vida, sabe? E eu até falo por relato próprio, assim. Eu até queria trazer o meu relato próprio aqui de como foi a minha experiência, porque eu cheguei a usar só testosterona. Eu usei por cerca de um ano e pouquinho. E no começo você se sente simplesmente um deus, sabe? A sua autoestima vai lá para cima, você tem ganhos absurdos, a sua confiança aumenta, aumenta a libido, aumenta tudo, aumenta a vontade de viver, você não precisa dormir muito e para você conseguir manter uma definição e um volume muscular muito bom, assim, e isso que eu só usava testosterona, tá? Agora imagina esses jovens aí, o pessoal que é atleta que realmente busca performance, usam assim quantidades absurdas de hormônio. E eu, só para dar uma comparação para vocês, assim, eu usava um pouco menos
Assim, eu vou colocar em média, assim, 200 miligramas de testosterona exógena, né, por semana, num cálculo médio aí, que era mais ou menos isso. Agora, atletas, normalmente esse pessoal que tá aí na mídia, para eles, cara, isso não é nada, eles usam tipo 2, 3 gramas por semana, e é todo dia aplicação, todo dia remédio não, é hormônio também oral, fora outras substâncias também que o pessoal acha que não é hormônio, tipo insulina, que foi um dos motivos aí de terem discutido em relação a ser relacionado à morte dele, né, que foi a insulina. E aí a pessoa fala, insulina, beleza, mas não foi hormônio. Porra, insulina é hormônio, cara. Ah, mas insulina é peptídeo. É hormônio. É hormônio, cara. Seu corpo produz. Se seu corpo produz, é um hormônio. E se está sendo usada para fins de anabolismo ou de performance, você já corre um sério risco de saúde, entendeu? Tipo, se pessoas que usam insulina, por exemplo, que tem diabetes 1, diabetes 2, se elas usam para controlar e para se manter vivas, elas já têm problemas com colaterais e não podem estar sozinhas aplicando insulina porque correm risco de a insulina ela acaba batendo, né, de forma inesperada e a pessoa começa a ter os sintomas que são tontura, confusão mental, perda de consciência, assim, desmaio. Se você tá sozinho, você morre. É o tipo de coisa que você usa e se você errar uma vez, tipo, errou uma vez, já era, acabou, você morreu. Diferente de, claro, de testosterona e dessas outras coisas que você é um uso de empilhamento do seu organismo e que vai fazendo efeito a longo prazo, mas o ponto é que independente, né, o que descobriram agora do IML foi que, na verdade, ele faleceu, né, de problema de coração, hipertrofia cardíaca genética, né, que não foi relacionado aos esteroides. Mas, cara, todo mundo sabe, pelo amor de Deus, cara, todo mundo sabe que esteroide, é, testosterona, enfim, qualquer coisa que você usa de forma exógena e acima do seu limite fisiológico vai causar efeitos colaterais absurdos no seu corpo e todo mundo sabe que um dos principais e mais letais é a hipertrofia do miocárdio, do músculo cardíaco, né? Então, se foi genética ou não, se foi insulina ou não, se ele já tinha predisposição genética ou não, fato é que foi um abuso, entendeu? E eu falo por mim, como eu falei, eu cheguei a usar por um ano assim, tipo, coisa de 200 miligramas no máximo, sabe? No máximo, por semana. E eu resolvi parar. Por que que eu resolvi parar? Assim, nos primeiros meses foi super tranquilo, só que depois que foi empilhando, meu corpo foi se acostumando, os colaterais eles foram aparecendo e eu não conseguia controlar. Eu tinha que estar todo, assim, uma pessoa jovem como eu. Na época eu tava com, pô, 24 anos, né? É, 24, 20, 25. Mas na época eu mesmo, assim, com essa idade, tomando pouco. É claro que isso é muito individual, mas, cara, eu tava tendo problemas de ansiedade principalmente, e a ansiedade fazia com que a minha pressão se desregulasse o tempo inteiro. O tempo inteiro eu tinha que ficar ferindo a minha pressão e eu ficava ansioso o tempo inteiro por conta disso. E eu ficava ansioso por conta da flutuação hormonal, e eu ficava ansioso por conta de tudo, por conta de não comer direito. E toda essa ansiedade, os hormônios eles catalisam também. Se você já é uma pessoa ansiosa, isso vai catalisar, isso é o que acontecia comigo. Fora que realmente começou a mexer com a minha pressão arterial e, e eu não tinha condições de estar constantemente cuidando da minha saúde, investindo em médico, investindo em exame. E aí eu simplesmente resolvi parar porque eu não queria morrer, entendeu? Teve vários casos assim de realmente minha pressão subir muito e tipo, eu me alimentava direito, eu usava pouquíssimo, era só testosterona, eu nunca usei nada além disso, tá? E o pessoal normalmente aí começa com duas, três drogas, começa tomando uma grama e meia de droga, sabe? Tipo,
E falam que, ah não, mas o ciclo mínimo, assim, o ciclo comum, assim, para bater você tem que tomar, no mínimo, aí fazer um ciclo de não sei o que, tipo, cara, as pessoas, elas acham que elas sabem de tudo, né? Tipo, eu mesmo tô falando isso, mas eu não sei de nada, eu tô falando da minha experiência, só que assim, eu tô nesse meio há, tipo, 4 ou 5 anos, e eu sempre fui muito entusiasta e estudioso em relação a treinamento. Eu sei muito mais do que muita gente que é formada e especializada em educação física. Eu sei muito mais sobre biomecânica, sobre fisiologia do exercício, sobre periodização do que muito personal e muito, sabe, coachzinho e instrutor de academia por aí. Eu nunca fiz nada formal, porque eu pesquisava sempre muito. Da mesma forma, antes de eu começar a tomar, e depois ainda também continuei estudando em relação à hormonização, tanto que várias pessoas vinham me pedir, e às vezes até hoje, né, vêm me pedir conselhos e ajuda em relação a hormônios, suplementação também, né? Eu não tô falando que eu receito hormônio, tá longe de mim. Na verdade, eu falo já há um bom tempo para todo mundo, tipo, cara, não usa. Se você quiser usar, cara, faz dessa forma antes, faz tudo isso, se prepara, pensa muito bem e pensa se você quer viver do esporte e você tem que, e assim, você tem que ver primeiro se você tem genética, cara. Para você ver se você tem genética para um esporte, para você começar a fuder o seu corpo e estragar a sua vida toda achando que você meter o shape vai resolver a sua vida. Cara, você tem que treinar tipo 4 a 5 anos no mínimo fazendo tudo regrado e certinho para você ver se você tem genética, porque senão você não vai saber se você tem genética, se você não faz as coisas pelas coxas. Como que você espera é, saber do seu potencial se você não, não se entrega, tipo, e não faz o negócio direito. Então você tem que treinar, tipo, 4, 5 anos seguidos ali, bem treinados, feito dieta, tudo certinho, para você saber se você tem genética. E depois ainda, se você quiser ser fisiculturista e pensar nisso, você ainda tem que fazer todos os exames e depois, assim, começar a tomar com doses baixas para ver se você ainda tem uma resposta boa ao hormônio. Opa, cortou aqui. E se você não tem E se você não vai ter colaterais muito fortes, assim, é uma roleta russa, realmente você tem que ter muita sorte de você ter genética boa, de você dedicar a sua vida para você conseguir ser alguém nesse meio, cara. E fisiculturismo, cara, não é esporte, musculação é esporte, fisiculturismo é concurso, porque tem termos e regras extremamente subjetivas que as pessoas elas estão julgando. Esporte tem regras, normas e pontuação pré-estabelecida de forma objetiva, nada subjetivo. Fisiculturismo não é esporte. Doa quem doer, fisiculturismo não é esporte. E é claro que, assim, hoje em dia é um negócio que é muito forte, atrelado à influência, né? Você ter shape e tudo mais. E acho que os jovens, tipo, galera mais nova tem que tomar muito cuidado em relação a muita coisa, sabe? Que vê por aí, porque o mundo não é um morango, né? Eu acho que você tem que viver, você tem que aproveitar, só que você tem que ter prudência de entender que tem algumas coisas que não dependem só de você. E para você ser, por exemplo, beleza, você quer ser fisiculturista? Seja natural. Não entregue a sua vida 100% a isso. Porque não ache que magicamente assim você colocar o shape vai fazer com que você automaticamente tenha dinheiro, tenha prosperidade, tenha uma, tipo, você seja feliz assim, entendeu? Isso é uma coisa que é um luxo. Você ter um físico extremamente bom e condicionado é um luxo. Tem muitas coisas muito mais importantes do que isso. E se para você é uma prioridade você ter um corpo bonito e você ser belo e você amaciar seu ego com isso, e você se preocupa com isso a ponto de, assim, às vezes, porra, igual eu dou o exemplo, sabe? Tem cara aí, eu tenho certeza, que tá morando em barraco, que, tipo, não tem, assim, dinheiro pra quase porra nenhuma, não tem nada, e o pouco de dinheiro que ele tem, do trabalhinho CLT que ele tem, ele gasta com bomba
e para fazer dieta tem que comer arroz e ovo. E acha que só se esforçando e treinando, uma hora ele vai ser reconhecido e magicamente ele vai ter um shape que vai bater de frente ali com os caras mais absurdos, seja amador ou profissional do fisiculturismo. E não é assim que funciona, cara. Fisiculturismo é sorte. É sorte, ponto final. Eu conheço pessoas do meu meio, pessoas realmente que eu sou próximo de certa forma, que tem potencial absurdo. E realmente, quantas pessoas que não têm potencial gigantesco aí, sei lá, genético, igual o Ramon, que estão perdidas por aí pelo Brasil? Deve ter uma meia dezena aí, tem uma galera. Só que o ponto é que essas pessoas são exceção, e independente se elas vão descobrir ou não, se elas têm essa genética, têm esse talento, a verdade é que 99% das pessoas não vão ter. E adivinha quem que entrega a vida e se fode e acaba com, literalmente acaba com a própria vida, na maioria das vezes, correndo atrás disso, se baseando em quem tem aquele 1%, sabe, de genética. São as pessoas que estão vendo aí essa palhaçada, sabe? E antigamente, e eu falo assim, ó, quero finalizar esse vídeo aqui, eu queria falar sobre outra coisa nesse vídeo, mas vou finalizar já, porque senão vai ficar muito comprido. E eu falo, cara, eu gostava muito de fisiculturismo até eu começar a entender o quão podre é esse meio, quão podre é esse esporte. Eu não sou ninguém, entendeu? Eu só tô dando minha opinião aqui, eu não sou ninguém no meio, eu não sou conhecido, o meu shape é extremamente mediano, né? Hoje em dia eu tenho um shape que eu gosto muito, eu tô muito feliz com ele, sabe? Eu tenho um bom condicionamento, eu sou saudável, extremamente saudável, eu tenho fôlego para tudo, eu não fico me preocupando com dieta, eu não fico bitolado com nada, eu tenho uma vida tranquila e em paz, e eu tenho um shape muito acima da média do que das outras pessoas. O pessoal vem falar pra mim, nossa, se eu tivesse seu shape pra mim já tava ótimo. E tipo, eu falo, cara, eu só faço o básico. Eu literalmente só faço o básico. Eu sou leve, enfim. O ponto é que para você estar, a verdade é que para você ser feliz com você mesmo e para você estar acima da média em relação ao seu corpo, você não precisa de muito, você só precisa fazer por tempo suficiente. As pessoas não querem entregar tempo e não querem se dedicar de forma constante a algo para ter resultados, cara. Porque hoje em dia a gente está completamente com a mente distorcida em relação ao imediatismo, em relação a forma como se obtém as coisas, sabe? Ou essa questão de atrelar, por exemplo, nesse meio shape com dinheiro e sucesso e tudo mais, e você entregar a sua vida. A sua vida porra, é tão preciosa, tipo, e é tudo bem, assim, eu falo que, cara, a vida só é preciosa porque ela termina. Porque se ela não terminasse e a gente não morresse, a gente não daria valor. E tem duas formas de você pensar nisso. Uma forma de tipo, porra, a gente vai morrer de qualquer forma, então meteu louco, mas assim, você só tem uma vida também, você tem que pensar nisso. Então você tem que pensar em como você quer viver e pensar que, porra, se é uma vida e você não sabe se vai ter outra depois, porque ninguém nunca confirmou isso, cara, pensa muito bem no que você vai fazer com ela e a forma como você vai fazer as coisas e o que você está fazendo hoje, sabe? Porque o tempo ele passa, o tempo ele vai passar independente de qualquer coisa, você queira ou não, as coisas vão estar sempre mudando e no que você está investindo, sabe? Para você, como que você está vivendo? Enfim, acho que eu falei um monte de coisa aqui e eu não queria deixar esse vídeo muito subjetivo. Mas foi um certo desabafo também, porque realmente eu tenho visto algumas coisas aí e algumas coisas têm me desagradado. E como eu falei, eu não sou ninguém nesse meio, eu não sou conhecido, eu só sou mais um. Mas assim, se eu posso dar a minha opinião para abrir a cabeça das pessoas de alguma forma em que elas consigam entender melhor aquilo que é de desejo delas e não de influência do mundo,
eu já vou ficar feliz. E assim, se você não entendeu o que eu quis dizer cara, toma muito cuidado com o que você está desejando, com o que você quer para sua vida. Tipo, pensa bem, tipo, realmente você quer isso ou você só está sendo influenciado pelas coisas que você consome para desejar isso? Porque aquilo ali parece muito bom e tentador, sabe? E pensa muito também se aquilo que você está vendo que as outras pessoas estão conseguindo é algo que elas conseguiram por sorte e por consequência de algo que elas gostam muito e elas estão fazendo muito bem, né? Se você realmente quer viver aquela vida e não pensar no resultado, no que ela tem, mas sim no que ela vive. Você tem que pensar sempre naquilo que você quer viver e não naquilo que você quer ter. Porque a sua vida ela sempre vai ser uma consequência daquilo que você é, de quem você é. Você querer ter algo, você buscar um resultado, você fazer as coisas só pelo final, pelo resultado final, provavelmente você vai se frustrar. E você vai perder muito tempo da sua vida num caminho que você, lá na frente, você vai perceber, tipo, que merda. Minha vida tá uma merda. Porque eu só via o resultado e eu queria o resultado daquela pessoa, mas no fundo eu não gosto de viver a vida que essa pessoa vive.